Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a leitura aqui, qual o Senhor colocou no meu coração. Hebreus 12, versículo do 1 ao 4. Amém? Que fala na exortação em permanecer na fé e na santificação. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que suportou tais contradições do pecado contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E nós sabemos que antes de trazer a palavra, nós já aprendemos com ela. E ela falou grandemente ao meu coração. Né? O autor do livro de Hebreus usa a metáfora de um atleta para ilustrar a vida de um cristão. Eu achei muito interessante que esse capítulo ele fala que estamos numa corrida espiritual. Somos um atleta de Cristo, numa corrida que nossa linha de chegada é os céus, a vida eterna, né? É uma corrida de resistência. E aqui fala, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, às vezes nós nos perguntamos, como correr com paciência? Ou corramos ou temos paciência. Mas o que eu pude entender neste versículo é que nós estamos numa corrida de longo percurso. Não é uma corrida pequenininha, fácil. Nós cristãos, nós encontramos muitos embaraços em nossos caminhos. E o que nós temos que fazer? Aqui está dizendo no versículo também, livrai dos embaraços e do pecado, né? Então, o que nós temos que fazer? Entender que é uma corrida de longo percurso e por isso que temos que ter paciência, porque é uma corrida cheia de obstáculos, de longo percurso, tem que ter resistência, é uma corrida que tem que ter perseverança. Não é uma disputa com alguém que está do nosso lado. É uma disputa consigo mesmo. É uma disputa que temos que vencer. O vencedor não é aquele que vai chegar, que vai atravessar ali, que vai chegar no momento, que vai vencer em primeiro lugar. O vencedor é aquele que atravessa a linha de chegada, aquele que consegue alcançar. Então, não é só eu, pode ser eu, você, aquele que perseverar e alcançar a linha de chegada, conseguir vencer os obstáculos que estão no meio do caminho. Esse é o grande vencedor, esse é o vitorioso, é o que chegaram para alcançar o reino do céu, né? Não é fácil. Nós sabemos que é difícil. No nosso caminho sempre surge bandejas, sempre surgem coisas que às vezes nos fazem desfalecer, não é mesmo? E no versículo aqui continua nos dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o que faz entender o que é essa nuvem de testemunha? Ele está fazendo menção do capítulo anterior, o capítulo 11, onde ele falou da história da fé de várias pessoas que venceram e atravessaram a linha de chegada, né? E essas pessoas estão lá do outro lado da linha de chegada, né? Torcendo por nós, esperando que nós seja corajoso, né? Estão nos encorajando a chegar, nos dando incentivo, né? Lá estava Noé, Enoque, pessoas que viveram conforme a palavra. Então, nós temos que nos espelhar nele. É como se nós estivéssemos numa corrida
e os atletas estivessem ali tudo preparado, com fotos de pessoas que já venceram, destacadas ali para que ele concentre ali naquelas fotos e fale, aquele lá já venceu, eu também vou vencer. Então, vou me espelhar ali, vou me encorajar, vou ter força, vou perseverar como ele. Meu nome também vai estar lá no livro dos heróis da fé. Eu vou perseverar em Deus, porque nós sabemos que nós temos que estar perseverante no Senhor. Nós temos que estar ligados na presença do Senhor para que nós possamos alcançar essa linha de chegada. Não é fácil. Nós sabemos que, ultimamente, nós vivemos dias que são bastante atribulados, bastante cansativos. Alcançamos coisas assim que, às vezes, vêm para nos desfalecer. Mas, aqui nesse versículo, Deus está falando para nós nos livrar de tudo isso. De tudo isso que nos atrapalha de alcançar o nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? E nós aí fala aqui para nós nos livrar de todo o embaraço. O atleta, ele tem que se livrar de todo o peso. Ele tem que se preparar. Até a roupa dele é preparada, uma roupa leve, para que ele consiga correr, fazer uma longa corrida, né? Saber aquilo que é indeterminado, nós estamos numa luta para vencer. Então, nós temos que nos preparar também. A nossa vida espiritual. Nós temos que estar perseverante, né? Tirar os fardos pesados, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha, nós devemos ir deixando de lado, né? Muitas das vezes nós queremos carregar tudo, um problema, um fulano ou um ciclano que a gente quer ajudar, mas aquilo está nos atrapalhando. E nós podemos ver que aqui no versículo ele fala, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus que nos propôs essa carreira, porque Ele sabe que nós somos criação e sabe que nós vamos vencer também. Ele está ali conosco, no nosso lado, nos amparando, nos dando força, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é atravessar a linha de chegada, chegar ao céu. Muitas das vezes estamos pensativos no nosso dia a dia, perguntando ao Senhor, como eu vou fazer para alcançar o reino dos céus? Senhor, estamos vivendo dias difíceis, são muitas lutas, mas como eu faço para alcançar e chegar até a Ti? E Deus está falando, temos duas bagagens nesta noite que nós devemos nos livrar dela. E eu especifiquei elas e coloquei aqui o pecado e o embaraço. Nem toda bagagem é pecado, mas temos que nos livrar do mesmo jeito, né? E esse embaraço pelo qual Deus está falando aqui, fala aqui em Lucas 21, 34. E olhai por nós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui Jesus chama de embaraço os cuidados da vida, para não deixar carregar o coração e naquele dia nós somos pegos de surpresa, né? Que nós venhamos estar preparados, que quando chegar o momento de nós estarmos ali, nós não ser pego de surpresa, que em todo tempo nós possamos estar ligados no Senhor. Jesus também passou pelo que Ele tinha que passar ali, que era para salvar o pecador. Então Ele passou ali por tudo aquilo que sem ser merecedor, né? Ele também passou, porque fala que olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós devemos olhar para Jesus Cristo, porque Ele também sofreu aqui nesta terra, mas Ele espelhou o alvo que era salvar essa nação, te dar a chance de salvação, né? Então, voltamos aqui e vamos saber aqui, para nós saber como se livrar dessa bagagem e deste pecado, que é, né, as coisas que temos que nos livrar delas. Tem coisas que se nós não soubermos administrar, ele também nos impede de atravessar a linha de chegada. Aquilo que cansa a gente e que nos deixa fadigado, isso não é pecado, mas se nós não soubermos administrar, nos faz parar. Né? Às vezes a gente vigiamos tanto contra o pecado, que isso aqui é pecado, que isso, aquilo não pode fazer, isso não nos leva ao céu, que nós esquecemos dessas coisas que nos fazem parar,
também que não é pecado. Muitas pessoas não entraram na arca porque estavam comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento, que fala lá em Lucas 17, versículo 27, né? E casar não era pecado. Comprar e vender não era pecado. Mas eles se enrolaram tanto com essas preocupações da vida que não entraram na arca, né? Isso tirou a atenção, tirou o foco dele que tinha que entrar na arca. Mas eles perderam esse foco por causa disso. Então tem muitas coisas lícitas que tiram as pessoas de alcançar o céu. Então livre-se de tudo isso que vai te impedir de correr, desse fardo que vai te cansar, desse peso, né? Na palavra de Deus fala, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e entra no céu cego. Mas tire esse peso, tira esse fardo, né? Que nós venhamos olhar e tirar tudo aquilo que nos faz distrair da presença do Senhor, porque são muitas coisas, são coisas assim que vêm só mesmo para nos desvencilhar o caminho, para nos tirar o foco. Às vezes tem pecado que vem, que é até bom, a gente olha assim e fala, é bom aos nossos olhos, mas é pecado, é aquilo que nos distrai de Deus, não nos leva ao céu. Não é agradável ao Senhor. Então, isso nós temos que tirar isso das nossas vidas. Nessa noite, Deus está nos instruindo a tirar esse fardo da nossa vida. Tira isso que te atrapalha de ver o reino de Deus. Vamos ser constantes, perseverantes em oração, né? Suportar, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós suportamos as lutas e nós sabemos que os empecilhos, os embaraços não vão ser capazes de nos tirar da presença do Senhor, né? Ultimamente, às vezes nós olhamos assim, são tão simples, uma coisa tão mínima, mas são coisas que estão distraindo do foco da presença. Às vezes nós temos que saber administrar. Isso é para esse momento, isso é para esse. Agora, nesse momento, é a palavra, né? Vamos deixar a palavra entrar nos nossos corações. Vamos saber administrar a hora certa de fazer algo que não é na hora de ir para a igreja, mas sabemos discernir o horário que é para ir, um horário que é para ler a palavra, um horário que é para você tirar para ler, para ajoelhar e orar, né? Não vamos desfocar, né? Nessa caminhada nossa, nessa corrida, nessa batalha que nós estamos, não vamos deixar que as coisas que surgem no caminho venham nos paralisar, né? Venha mexer com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Vamos saber colocar cada coisa no seu lugar. Eu aprendi muito com esse versículo nesta noite, porque falou bastante em meu coração. São mínimas coisas que às vezes nos distraem, né, da presença do Senhor. E nessa noite eu coloquei no meu coração esse foco de tirar esse fardo, essas coisas que me atrapalham de alcançar o céu, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, Deus foi ali o nosso exemplo. Ele nos aconselha a olhar para Jesus como o nosso exemplo, pois ele suportou as lutas desta vida sem desanimar. Ele diz que Jesus foi provado até a morte e não desistiu. Que fala aqui no último versículo, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E Jesus persistiu e prevaleceu até a morte, né? E ele derramou o seu sangue ali para nos dar a vida eterna, né? E ainda bem fala, como homem, Jesus dependia totalmente do Pai para vencer as tentações. E o mesmo tem que acontecer conosco. Jesus passava noites inteiras em oração para não desistir de seu propósito, de salvar o homem. Então ele vivia em constante oração. Jesus só vivia em oração para que ele pudesse passar por isto, né? Salvar a nossa vida. É assim uma honra para nós. Sabemos que Deus deu a vida dele para nos dar a salvação, para nos dar a chance da vida eterna, sem ter nenhum pecado. Mas ele resistiu ali, foi fiel. Então o que é para nós, né? Conseguir tirar esses embaraços do nosso caminho, né? Se nós pararmos para pensar e olhar e falar assim, nossa, vai ser muito fácil, porque Deus está nos amparando. É parar e pensar que aquilo, saber discernir aquilo que está ali naquele momento, e falar, Senhor, me ajuda, me dá força, porque Deus não nos desampara. Às vezes é nós que esquecemos do Senhor.
Ele está o tempo todo conosco, Ele está nos ajudando, segurando em nossas mãos, mas a partir do momento que nós deixamos Ele de lado, Ele também acha que nós não precisamos, então Ele vai ficar lá, porque Deus, Ele só age no momento que nós agimos também, né? Nós estamos em oração, Deus está ali, mas aí Ele age quando nós colocamos nossa vida na presença dEle e chamamos por Ele, né? Ele quer ouvir de nós, Ele nos conhece, mas Ele quer ouvir de nós, né, aquilo que precisamos. Então vai ser fácil. Pensa assim no seu coração nesta noite. Vai ser fácil, porque Deus está comigo. Aqueles que venceram, no capítulo anterior aqui em Hebreus 11, aqueles que venceram, superaram, foram pessoas de fé, que conseguiram viver a fé conforme a palavra e conseguiram vencer, atravessar a linha de chegada. Então Ele vai ser o nosso foco. Nós vamos nos espelhar nele, Ele vai nos encorajar. Nós vamos ter determinação para conseguir atravessar e alcançar o reino dos céus, não é verdade? Então, quanto tempo você passa diariamente em comunhão com Deus? Quanto tempo você deixa que Ele fale ao seu coração através da leitura dessa palavra? Porque nós sabemos que essa palavra aqui é Deus, a boca do Senhor, falando a nossos corações. Será quanto tempo você tem tirado para deixar Deus falar dentro do seu coração? Aquilo que você necessita, nos seus momentos de angústia, de fraqueza, naquele momento que você acha que você vai parar, que você está travando, que você está sentindo o peso. Nesse momento, quanto tempo que você para pedir a Deus o auxílio, vindo diretamente dele para a sua vida? Será que você já parou um pouquinho para pensar e refletir se você tem separado um tempo maior para Deus ou se você tem deixado isso passar? Nosso tempo maior tem que ser precioso para Deus. Nós temos que fazer para o Senhor algo de melhor que tem no nosso coração. Aquilo que nós fazemos ainda é pouco, porque Ele superou, foi muitas coisas para nos dar a chance da vida eterna, sendo pecadores, né? Vivendo em murmuração, mas Deus foi lá e pagou o preço pela nossa vida. Então o que nós temos que nos render aos pés do Senhor e tirar esses obstáculos da nossa vida, tirar as fraquezas. Senhor, me fortalece. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes na palavra do Senhor. Porque Ele nos fortalece, nos apegar na rocha que é Jesus Cristo. Se você estiver desanimado na corrida da vida, ou se seduzida por alguma tentação já parou de correr para Cristo, lembre-se que a linha de chegada e o seu destino final. Não desista, não fique pelo meio do caminho. Não olhe para trás, nem para o lado, mas fixe a sua mente em Jesus. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não desista, não pare pelo meio do caminho. Se você conseguiu chegar até onde você está, foi porque Deus te fortaleceu, porque Deus te deu força. E Ele vai continuar te levando até a linha de chegada. Basta você ter fé, basta você ter dedicação na sua vida todos os dias. Levantar, fazer uma oração, levantar, falar com Deus, entregar o seu dia na presença do Senhor. Tudo que você for fazer, você colocar diante de Deus. Isso é uma força muito grande dentro do nosso coração. Deus, Ele nos ajuda a cada dia, a cada momento, a cada levante de manhã, que você for lá e orar na presença dEle, ou tirar uma parte da tarde, for lá e ler um versículo da Bíblia, que aqui é alimento para a nossa alma. Muitas das vezes nós deixamos nossas Bíblias encostadas. Antigamente eu era assim, deixava a Bíblia, quando eu ia procurar já estava toda empoeirada, não sabia ali nem aonde estava às vezes. E nós, como soldados de Cristo, nós temos que estar perseverante, constantemente com ela, aberta, lendo, colocando dentro de nós o pão de cada dia para nossas vidas, para a nossa alma. Então, você, nesta noite, receba essa mensagem do Senhor, que eu sei que eu também recebi e guardei na tábua do meu coração. Isso foi mais uma coisa para me guardar na minha vida, para que eu possa chegar à linha de chegada, que é o céu, alcançar a minha salvação. Não deixar que o inimigo venha me desfalecer, me amedrontar no meio do caminho, me colocar medo, me tirar do foco. Não, o meu alvo é Jesus Cristo, o meu alvo é o céu, o meu alvo é a vida eterna com Jesus Cristo, porque neste mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que tem aqui é passageiro. Momentos de alegria são passageiros. Às vezes você tem pessoas do seu lado só quando você tem dinheiro. Às vezes que a gente só vale aquilo que nós temos.
às vezes. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar no nosso interior e ver o que nós temos de precioso. Né? Nós não temos nada, mas nós temos a palavra do Senhor guardada na tábua do nosso coração, porque Deus nos deu essa chance, nos deu essa oportunidade, essa determinação de servir a Ele até o último dia das nossas vidas. Amém? Que você venha receber no seu coração, guarda na tábua do teu coração. Deus abençoe, nunca desista. Amém? Amém, Jesus.